E a assistência a esses bebês deve ser redobrada. No Maranhão já foram registrados cerca de 125 casos de microcefalia. Para falar sobre a estrutura que está sendo oferecida a essas famílias, nós vamos conversar agora com Carlos Lula, secretário estadual de Saúde. Boa tarde, secretário. A gente sabe que o governo montou uma estrutura para dar assistência a essas famílias aqui em São Luís. Fala um pouquinho para a gente como é que está essa estrutura e principalmente como ela está sendo feita no interior do estado. Boa tarde. A gente tem desdobrado esforços desde que a gente teve, ainda no ano passado, esse dimensionamento das consequências do Zika vírus para os bebês e para as mães e, portanto, para as famílias e para toda a sociedade. E a gente atuou em duas frentes. Primeiramente, já tentando atuar no cuidado com esses bebês que nasceram vivos, nasceram com a microcefalia ou nasceram por assim dizer, com a síndrome da Zika, que na verdade a cegueira, há uma série de outras consequências que podem advir do vírus Zika, principalmente com o Niná aqui em São Luís, e a gente tentou reproduzir essa mesma atividade, tanto em Caxias quanto em Imperatriz. Mais do que isso, há também uma busca ativa por parte da Secretaria, por meio do Departamento de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, para ter o contato com cada uma dessas mães. Essas mães, são catalogadas, a gente tem o cadastro de cada uma delas para ter um cuidado permanente, não só com o nascimento do bebê, mas um cuidado permanente, inclusive, com o desenvolvimento dessa criança para o futuro. Em relação a quem ainda está grávida e tem o risco de pegar o Zika vírus, houve investimento por parte do Estado de mais de 6 milhões de reais no combate ao Aedes, no combate da dengue e das demais doenças. Mas, sobretudo, também há um cuidado com essas mães que já estão grávidas. As que se encontram no CAD único, portanto, que recebem Bolsa Família, que é o extrato mais pobre da população, elas podem receber também frascos com repelente para poderem usar durante a sua gestação. Ela pode ir a um posto de saúde e lá receber, porque o Estado fez essa distribuição aos municípios para que possam dar esse repelente às mães que estão nessa situação de vulnerabilidade. Agora, secretário, quais são os benefícios que estão sendo dados a essas crianças? Mais do que isso, a gente também, exatamente a necessidade de se ter a busca ativa é porque a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela também está pegando essas famílias e elas vão ter acesso também a um benefício social, né? Todo esse procedimento de conseguir essa espécie de seguro de assistência social perante o INSS, ele está sendo desenvolvido por meio das SEDES, em parceria com a Secretaria de Saúde. Agora, essas crianças, elas vão crescer, né? Elas são bebês, agora precisam de um cuidado específico, mas elas vão se desenvolver. O Estado também está pensando já em um suporte depois desse período inicial dessas crianças? Isso, o Niná é exatamente para isso. A gente tem o primeiro centro com crianças com problema de neurodesenvolvimento, que a gente tem chamado de Niná, que ele funciona ao lado do Juvencio Matos, no centro de São Luís. A nossa ideia é reproduzir essa mesma ideia tanto para Imperatriz quanto para Caxias. E ali ele não serve só para criança em estágio inicial, ela vai se desenvolver. Depois que ela já está numa certa idade, a gente tem nosso centro de reabilitação, que funciona aqui em São Luís, por exemplo, funciona tanto no Olho d'Água quanto na Cidade Operária. Os dois centros também vão ter esse cuidado especial com o desenvolvimento dessas crianças já na fase maior. As mães que estão com bebês com microcefalia, que precisam dessa ajuda, como é que elas podem ter acesso a isso? Elas podem ter acesso por meio do Departamento de por meio do Departamento de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente, na Secretaria de Saúde. Elas podem procurar a Secretaria, eventualmente há casos de subnotificação. O ideal seria que todo nascimento, onde houvesse risco de haver sinal de microcefalia, isso fosse notificado para a Secretaria para que nós fizéssemos a investigação. Dos casos que já fomos notificados, pouco mais de 50 foram descartados, mas ainda assim há de ter o cuidado com essas mães. Então, eventualmente, se teve alguém que teve um parto no interior, em alguma situação em que não houve notificação da Secretaria e há essa necessidade de atenção a essa criança, a gente pede também que nos procure, né? Porque a gente precisa ter o cuidado especial com essas mães e com essas famílias. Ok, muito obrigada, Carlos Lula, secretário estadual de Saúde, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.